Meus amigos, nesse vídeo vocês vão acompanhar o ministro André Mendonça humilhando o Gilmar Mendes. Isso mesmo, humilhando o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já tinha passado da hora de alguém encarar ele de frente a frente, olho no olho, igual o André Mendonça vai fazer nesse vídeo. Eu quero que você já chegando, deixando o like nesse vídeo, porque é muito importante as pessoas verem a coragem e a firmeza do André Mendonça enfrentando o Gilmar Mendes. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e também deixe seu comentário aqui. Eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. E vamos acompanhar também o Demetrio. O Demetrio humilhando a militância da Globo aí. O Demetrio aí, ele não perde uma. Vamos acompanhar esse vídeo, está espetacular. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui, beleza? Tamo junto e vamos acompanhar o vídeo. Estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que ele respondia à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque de certa forma é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas singularidades. Antes de adentrar em questões específicas, sobre possíveis vazamentos. Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos. Eu me lembro
Foi um choque para todos nós a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Sobre os documentos que chegaram há pouco, estavam em outra PET, agora foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos. Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia, nessa turma, empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. Está se falando, a gente sabe que ele está por dentro de toda essa investigação, e ele diz, a gente não está vendo uma repetição, até é uma resposta ao ministro Gilmar Mendes, que no voto faz uma comparação com a Lava Jato. Ele fala que na opinião dele não é a Lava Jato, mas se não for a maior do Brasil, que está do mundo, o maior escândalo bancário. Sim, Marcelo, tá nessa magnitude. De fato, é tudo muito sério. E essa questão da máfia existente na família Vorcaro é muito grave. Você teve até jornalista ameaçado. Estava tentando ameaçar a integridade física de um jornalista, do Lauro Jardim. A gente viu nas investigações. Esse pessoal jogava pesado, e continuou jogando pesado, mesmo depois da primeira prisão do Vorcaro, mesmo depois da segunda prisão do Vorcaro. Então, assim, de uma ousadia sem limite. É por isso que você tem essas prisões preventivas mantidas pela segunda turma. É esse o entendimento. Vamos aos fatos. Veja, essa revelação de que
a irmã do sicário, do Luiz Felipe Mourão, procurou, tinha uma negociação e até uma intimidação dela, porque ela estava ameaçando fazer uma delação, falar inclusive sobre o Henrique Vorcaro. Mostra que isso, estou falando até início de maio, agora. Então que as coisas estavam acontecendo, mesmo depois da prisão do Daniel Vorcaro. Esse pessoal não tinha limite. Veja, Marcelo, era um método, você tinha uma chamada turma, você tinha um grupo também que fazia os pagamentos, o grupo financeiro, ele envolveu toda a família dele. Então a família está presa. Tem o cunhado, o Zétel, tem o Felipe Vorcaro, que é o primo, e o pai, o Henrique Vorcaro. Então, existia uma expectativa muito grande, teve esse pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, se haveria ou não relaxamento. Havia uma expectativa da família do Vorcaro, ali do pessoal mais próximo, que pudesse haver um relaxamento, e aí isso tiraria pressão em cima do Vorcaro. Não aconteceu. A gente está vendo que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, nesses últimos dias, recusaram a proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro. E é importante a gente dizer que tem todo um cuidado para que não haja nulidades. De fato, uma questão colocada foi que foi entregue para a CPI no Congresso Nacional. E lá, de fato, vazou conversas íntimas do Vorcaro com a então noiva. Isso é errado. É preciso condenar isso. Mas imediatamente esses arquivos foram tirados da CPI. E depois disso, nada foi vazado. O que a gente está vendo é quebra de sigilo. Então o que a gente está vendo das relações, o conteúdo principal, o que realmente está criando impacto na opinião pública é justamente essas revelações de políticos, de integrantes do poder. Então isso não houve vazamento. Até é importante ter todo esse cuidado, eu vejo esse cuidado na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para que não haja nulidades no futuro. O que o camarada está dizendo é que o juiz responsável nesse caso, que é o relator André Mendonça, juridicamente ele fala, nesse momento, esse sigilo não se faz mais necessário. Eu, como responsável pela investigação, oficialmente estou tornando isso público, o que é diferente de um vazamento, né, Camarote, que aí tem que ser através de um outro meio. Então o Camarote está dizendo essa preocupação com o processo como um todo, por isso que André Mendonça vai tomando essas atitudes de oficialmente a justiça de levantar esse sigilo. Demétrio, a gente sabe que quando esse sigilo cai hoje, o Supremo ainda não tinha analisado essas duas prisões, né, do primo e também do pai de Daniel Vorcaro. E até se especulava, será que isso não é uma espécie de pressão para mantê-los presos diante de tanta informação que está se tendo, se comprovando tudo que a gente já sabia há muito tempo? Não é pressão para mantê-los presos por delação, como sugeriu ou acusou Gilmar Mendes. É porque eles mantinham uma milícia privada. É isso, né? Sabemos disso. Agora, não vamos deixar passar em branco o fato de que Toffoli não votou. Não votou porque se declarou impedido por conflito de interesse. E não vamos esquecer, Toffoli foi o primeiro relator do caso Master, quando ele não se dizia impedido por conflito de interesses. Depois apareceu a história dos seus negócios imobiliários com o Banco Master. E então houve uma reunião secreta do Supremo que vazou para todo mundo. E nessa reunião secreta, os ministros do Supremo, todos, disseram que não, Toffoli não tem conflito de interesse, ele não precisa se declarar impedido. Mas o Toffoli se declarou impedido. E mesmo assim, o Supremo não inicia de ofício uma investigação sobre esses negócios. Vamos aí, o ministro André Mendonça, sensacional, colocou o Gilmar Mendes no lugarzinho dele. Gilmar Mendes aí querendo defender bandido, olha só, querendo defender bandido que roubou o Brasil, que corrompeu o Estado, querendo colocar o pai dele, a família dele, dando um sinal, dando um sinal pro Daniel Vorcaro, Daniel Vorcaro, nós vamos te proteger. Eu sou amigo do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli. Essa turminha tá querendo mandar um recado pro Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, aqui no STF, a gente vai te cobrir, a gente vai te defender. Esse é o recado que estão querendo passar pro Daniel Vorcaro dentro da cadeia. E o ministro André Mendonça foi muito firme na sua resposta. E venceu com 2 votos dos ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça, e o Fux que tem sido excepcional na defesa da democracia brasileira. Foi o único que enfrentou Alexandre de Moraes naquele julgamento da farsa. E agora se juntou ao André Mendonça e o Nunes, fez uma jogada de mestre
O Fux foi muito inteligente, veio para a turma, fez maioria nessa turma aqui com 3 votos. Temos aqui 3 votos de pessoas que têm um pensamento de combater o crime organizado, de parar com essa militância, de passar a mão na cabeça do Lula, do desgoverno Lula, que estão aqui para defender Lula, estão aqui para defender Vocaro, estão aqui para defender Alexandre de Moraes. Olha a vergonha que se tornou esse STF. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, é muito importante, dá essa moral a esse canal direito, galera, cresce aí o canal direito, beleza? Tamo junto, deixa também seu comentário, eu quero ver todos os comentários aqui, vou responder todos que eu tiver aqui embaixo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.